Esta manhã, o Tribunal Superior Eleitoral adiou o julgamento do processo que pode cassar a chapa Dilma Temer. O relator da ação, o ministro Herman Benjamin, aceitou, melhor dizendo, dar mais prazo para as alegações finais e para ouvir o ex-ministro Guido Mantega e os marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Como as datas dos depoimentos ainda não foram marcadas, não há prazo para o início, de fato, do julgamento. A nossa produção separou um trechinho do que disse o relator Herman Benjamin nesta manhã. Vamos colocar um trechinho, depois a gente coloca aqui para discussão esse tema que, claro, é um dos mais importantes aí do dia. Vai lá, Reginaldo. Nós não podemos transformar este processo num universo sem fim. Nós não podemos ouvir Adão e Eva para que intime a serpente. Curto assim, Vera. Lembrei de Baby Consuelo, né? Eu lembrei da jararaca também. Lembra do Lula? Que pra matar a jararaca tem que bater na cabeça? Na cabeça. Pois é, o ministro tem toda a razão. Ele tem toda a razão para estar nessa irritação toda, porque esse julgamento está marcado há séculos. Ele mesmo fez questão de dizer que só as alegações finais da defesa têm mais de 300 páginas. Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. E os ministros que compareceram hoje já pareciam ali dispostos a melar e nem sabiam direito do que se tratava. O ministro Napoleão foi um dos que ali pareciam nem saber o que estava sendo discutido, mas estava disposto a adiar de qualquer maneira, de preferência sem se comprometer. Eles queriam que o ministro decidisse sozinho, matasse no peito a questão dos novos depoimentos, matasse no peito a coisa da reabertura do prazo de defesa, mas ele chamou os seus coleguinhas às falas e disse que ali todo mundo era responsável, que todo mundo sabia que aquele julgamento estava marcado, que então, se queriam procrastinar, a palavra que ele usou mais de uma vez, que todos assumissem isso. Aí, quando ele topou abrir o direito de defesa, ele topou que se dessem mais 2 dias, porque já tinham sido dado 3. Aliás, ao contrário, já tinha sido dado 2, ele queria dar mais 3, mas não. Quiseram dar mais 5 dias completos. Aí quiseram ouvir o ministro Guido Mantega, o marqueteiro João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, cujas delações, aliás, foram homologadas hoje, a gente vai falar disso depois. Aí vem a dona Luciana Lócio, ministra do TSE, que foi advogada da campanha da Dilma, a principal advogada da campanha da Dilma em 2010, começa a dizer que tem que ouvir os presidentes dos partidos. O Herman Benjamin teve de dar uma bronca nela e dizer: ministra, já foram ouvidos, está nos autos. Ela falou: mas quantas páginas tem os autos? Ele falou: tem muitas, estão disponíveis para que inclusive a senhora pudesse consultá-las desde o início. Ele mostrou uma impaciência da qual não se pode culpá-lo, porque ele está às voltas com esse processo, que é importantíssimo há séculos, mas as pessoas parecem querer realmente procrastinar, né? E você, Madureira, como é que viu esse início do julgamento pela manhã, o adiamento e essa questão que, ao que tudo indica, pelo que a Vera falou também, isso deve se arrastar, né? Não deve ficar, pelo menos ter um resultado até o meio do ano, pelo menos, né? Eu ia justamente me referir a essa bronca, né? Eu entendi como uma bronca, Vera e Patrick, que o ministro Herman deu na Luciana Lócio, que ele perguntou exatamente, ela perguntou quantas páginas tem o processo, você nem sabe disso, está à disposição não só dos ministros, mas de toda a sociedade, né? Pela primeira vez e tal. Eu achei o clima ali um pouco tenso, né? O Gilmar Mendes fazendo caras e bicos, né? Porque ele faz cara de boca, ele tem um bico, uma beiçola enorme. E ficou evidente que a ideia ali, com exceção do ministro Herman, que é o relator, de se procrastinar mesmo, se empurrar com a barriga, né? O próprio Fernando Henrique falou ontem ou anteontem numa entrevista que imagina se o Temer fosse cassado agora, que confusão que não ia estar no Brasil. Ora, Fernando Henrique, em confusão nós já estamos, né? Estamos numa imensa confusão. E respeitar as leis, fazer as coisas como estão, como tem que ser feitas, isso só melhora a imagem do país, só mostra, né, que isso aqui é um país sério e que isso que vai atrair os investidores. Você ficar com essa história aí de empurrar com a barriga essa questão da chapa Dilma Temer, que evidentemente, né, usou de recursos heterodoxos, digamos assim, para ganhar as eleições, isso só diminui o país, diminui as instituições. A gente foi fundo, vamos fundo até o final, pessoal. É isso que a gente quer.
Agora, você vê outro aspecto curioso é que todo mundo quer empurrar para cima do ministro Herman Benjamin o ônus, né, dessa opereta toda, né, que fica tudo sendo uma grande farsa. Hoje de manhã, como todos os brasileiros com tempo ou que trabalham com isso, fiquei na frente da televisão, né, esperando o início do julgamento, e o que a gente viu foi já uma transferência, uma procrastinação, essa palavra vai entrar na moda, né? Uma procrastinação, sabe-se lá quando vai começar o julgamento de verdade, não, Vera? Pois é, porque a gente contava com um pedido de vista, mas o que aconteceu foi que voltamos à fase de instrução do processo. Então não é só que a gente adiou, a gente voltou algumas casas no tabuleiro, reabriu o processo, reabriu o prazo para a defesa e para a oitiva de testemunhas. Só o céu é o limite aí para se saber quando isso vai ser julgado. Você não acha que pode ser até uma questão estratégica um pouquinho também do Benjamin? Porque se o julgamento fosse adiante com um prazo menor para a defesa, por exemplo, os advogados poderiam questionar lá na frente? Você não acha que pode... Poderiam questionar. Ele foi muito ali estrito com esse prazo no final, mas é que a defesa já se manifestou em várias outras ocasiões no processo, né? Oi, diga, Madu. Não, vamos lá. Esse processo, o PSDB entrou com essa ação logo depois das eleições, pessoal. Já passou, inclusive, a metade do mandato. Essa não é legislatura, esse mandato já passou da metade. Por isso, inclusive, não caberia convocar nova eleição. Tem que haver uma eleição direta, né, através do Congresso, de quem seria o presidente que assumiria para esse mandato tampão. Então, olha, esse negócio está se arrastando. Isso me lembra a questão do Eduardo Cunha, que ficou 9 meses se arrastando no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, e hoje, né, uma vez que ele foi defenestrado, uma vez que resolveu, 6 meses depois ele já está lá, né, no spa de luxo lá de Curitiba, que é o lugar que ele deveria estar há muito tempo. Então é isso que eu acho que é complicado no Brasil. A gente tem mania de não ver os problemas, de fingir que eles não existem. Aí os problemas se resolvem da pior forma possível, não é isso? Pois é, e você veja que mudou, né? Mudou tudo aí em relação a esse processo, porque lá atrás, esse processo, na verdade, é a junção de 4 ações diferentes por irregularidades na campanha da Dilma, quase todas impetradas pelo PSDB. Uma das relatoras era a ministra que concedeu a liberdade provisória ali, a prisão domiciliar da Adriana Anselmo, a Maria Tereza de Assis Moura. Ela chegou a propor o arquivamento de uma das ações. O ministro Gilmar Mendes, quando a Dilma ainda estava no cargo, foi o primeiro a dizer que não, indeferiu ali o arquivamento, disse que havia outras ações e juntou todas. Então, naquela época, havia uma certa pressa em que se andasse com essa ação. Por quê? Porque achavam que ela era mais rápida do que o andamento do impeachment. Só que aí o Eduardo Cunha pôs o impeachment para andar, ele andou mais rápido e essa ação se tornou, por assim dizer, desnecessária aos intuitos do PSDB, que inclusive integra o governo agora. Então o PSDB, se pudesse, desistiria da ação. Por que não desistiu? Porque o Ministério Público poderia dizer, não, então eu assumo a autoria da ação. Então veja que é uma espécie de uma ópera bufa essa ação. Hoje em dia ninguém tem interesse em continuar com ela. É uma espécie de fardo para todo mundo. É um caso em que une a defesa da Dilma, a defesa do Temer, o PSDB e uma boa parte do TSE. Quer dizer, parece ficção, mas é a realidade brasileira. Vai, Madu. Só ficou faltando perguntar para o brasileiro que paga seus impostos, né, que está procurando trabalho, o brasileiro que carrega esse piano nas costas, o que ele acha disso tudo, inclusive porque ele paga, né, Vera, essa produção dessa ópera toda, que não sai barata, né? E não dá a mínima risada, né, ainda por cima, na plateia. Não tem graça nenhuma, não tem graça nenhuma. É uma ópera bufa, é isso mesmo. E que custa caro, né? Você manter toda essa burocracia, toda essa farsa, isso custa muito caro aos cofres públicos. Né? O Brasil está quebrado e acho que a sociedade, ela quer, ao contrário do PSDB, ao contrário dos advogados da Dilma,
do Temer. O povo brasileiro quer uma satisfação, quer saber, afinal, se houve uma eleição, digamos assim, roubada, né, ilegal, ou não, ou se foi uma eleição legal. E é preciso que se julgue isso quanto antes. E ficam criando umas filigranas, a caixa de um é na caixa de outro. Eu acho que daqui a pouco a gente vai discutir a entrevista patética da Dilma Rousseff hoje na Folha de São Paulo. Isso sim, eu no avião rolava de rir com essas fotos, e minha filha para cá, e minha querida para lá, aquele jeito de Dilma de se comunicar, né?